Salve meu amigo tricolor, minha amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil e todo o planeta, prazer, satisfação gigante poder falar com os amigos aqui no canal do São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Mais um vídeo para a gente falar do São Paulo, o São Paulo que no dia 8 de janeiro de 2020 finalmente se reapresenta, né? Esperamos que todo mundo chegue no horário, esperamos que todo mundo chegue bem, esperamos que todo mundo tenha descansado bastante, tenha aproveitado demais as férias, né? Afinal de contas, 2019 foi um ano bastante difícil para todo mundo, para toda a coletividade tricolor. A gente sabe que não foi tão difícil para o elenco, mas a gente sabe, né, que para toda a coletividade foi bem complicado, para toda a instituição foi bem complicado. Seja no campo administrativo, seja no campo diretivo, seja na gestão que foi péssima, seja dentro do gramado, que foi vexatório em muitos momentos, enfim, é um ano que passou, a gente vai querer colocar uma pedra em cima desse ano para poder, de alguma maneira, começar 2020 de maneira diferente. Sim, como vocês acompanharam no último vídeo, que repercutiu bastante, né? 99,9% dos meus amigos raizeiros, são paulinos aí que comentaram, que falaram comigo a respeito, estão revoltados com essa situação. Um ou outro entende que não tem problema nenhum essa questão dos 2 dias, até porque também eu deixei muito claro que a questão não é o número de dias, e sim a forma como isso foi feito. Mas é um assunto que já esgotou, né? E que a partir de agora a gente espera que seja de alguma maneira recompensado, né? Seja de alguma forma reposto em produção, em vontade, em desempenho, né? Em gols, enfim, em partidas que a torcida possa voltar a sentir, né, realmente aquela coisa intensa do São Paulo Futebol Clube, né, aquele protagonismo que o São Paulo sempre teve. Então, assim, que essas questões todas, elas sejam convertidas em grandes apresentações e vitórias. Eu acho que é isso que a gente tem que realmente esperar e sempre exigir, que é o que a gente tem feito. Vocês sabem, vocês me acompanham, eu tenho tentado de alguma maneira passar aí uma imagem um pouco mais otimista, tentando acreditar num 2020 diferente e de alguma maneira a gente tem esperança que o ano possa ser produtivo para o São Paulo. Quando eu falo produtivo, eu falo em título, né? Eu não falo em comemoração porque atingiu o Sul-Americano, eu não falo em comemoração porque chegou a Libertadores. Eu falo em título efetivo. Eu continuo exigindo títulos do São Paulo, pela camisa que tem, pela história que tem, pela glória que tem, pela torcida que tem, pelo estádio que tem. Nós merecemos muito mais do que isso que vem acontecendo. É claro que quando começa o ano e esses pequenos detalhezinhos que vão formar o todo são problemáticos, são negativos, aí você fica, né? Bate quase o desespero, o mesmo desespero que nós terminamos o ano de 2019. Porque são coisas que realmente acontecem e continuam acontecendo de alguma maneira que realmente a gente fica espantado. Você pega, por exemplo, o caso do Hudson. Eu estava ali acompanhando o caso do Hudson nesses últimos tempos. O Fluminense está interessado no Hudson, que legal, que maravilha, né? O Hudson que pouco fez no São Paulo Futebol Clube, um cara que saiu do Botafogo de Ribeirão Preto, veio vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube, a gente chama de oportunidade da vida, né? Certo que foi emprestado um período para o Cruzeiro, voltou, parece que não voltou satisfeito, e por não estar satisfeito, o São Paulo renovou o contrato dele até dezembro de 2021. Que maravilha! Aumentou o salário, renovou o contrato, deu mais 2 anos, como é que se diz? Como merecimento por tudo aquilo que o Hudson não fez pelo São Paulo. São coisas que só acontecem no São Paulo, né? Na vida inteira é completamente diferente do que acontece no São Paulo. O São Paulo é mais do que uma mãe, né? É mais do que uma mãe. Claro, a entidade gigante sendo gerida, né, por essas pessoas aí que infelizmente são incompetentes, né, e não tem a mínima habilidade de tratar um assunto como esse. Mas o Hudson tem mais 2 anos de contrato. Você imagina um cara com uma má vontade daquela que o Cuca transformou em capitão de São Paulo, hein? Parabéns, Cuca. Beleza. A tarja de capitão, isso eu tenho falado há algum tempo, ela foi avacalhada no São Paulo, ela já foi entregue no braço do Reinaldo, né? Ela foi entregue no braço do Hudson. Então assim, ela foi para lá de avacalhada dentro do São Paulo, né? E o Hudson é um exemplo muito claro disso.
um cara que recebeu a tarja de capitão, jogou de lateral, mais ou menos, né? Ah, mas não é a função dele. Amigo, você ganha o que você ganha, meu querido. É a mesma coisa do Pato. Não adianta vir a gente querer falar, não, mas ele não joga exatamente na posição que ele quer jogar. Que tempos são esses? Né? Que tempos são esses? Um dia, o Carlos Alberto Silva tirou o Dario Pereira de meia e colocou na quarta zaga. O Dario Pereira virou o maior quarto zagueiro da história do São Paulo Futebol Clube, junto com o Roberto Dias, né? Aí nós vamos ficar falando aí um monte de nome de jogador. Mas o Dario Pereira virou um gigante porque mudou de posição e jogou bola. Não discutiu essa questão. E aí o Hudson resolve não jogar mais. Eu não quero mais jogar de lateral direito, tá bom? Eu fico no banco, renovei meu contrato mais 2 anos, estou ganhando uma bala, né, a mais do que eu já ganhava, mas eu não quero mais jogar de lateral direito. O que a diretoria faz? Bate palma e aceita. É por isso que o São Paulo está do jeito que está. Pois bem, o Fluminense está interessado no Hudson, mas quer que o São Paulo faz uma rachadinha, que o São Paulo paga metade do salário. Gente, vamos parar com isso em 2020, né? Uma das coisas que o São Paulo pode se mostrar sério em 2020 é justamente parar com esse tipo de coisa, com essa rachadinha de salário. Ah, Rony, mas se o cara ganha 450 pau, o São Paulo vai pagar metade, é 200 e tantos pau, 225 pau a menos. Essa é a conta que a gente faz, a conta do satisfeito, a conta do feliz, a conta do bobo enganado. É que nem gente que aplaude percentual de formador, vende mal o jogador e depois fica batendo palma porque o jogador foi negociado lá na Europa e o São Paulo recebeu 3 milhões, 4 milhões e a gente fica batendo palma. Fruto do tamanho diminuído que o São Paulo teve desde o tempo do Aidar, que acusou o vizinho de lá do muro de ter se apequenado. Aí a praga bateu e voltou pra gente, né? Então, assim, a gente comemora algumas coisas hoje absurdas. Portanto, se a gente quer acabar com o ciclo de bizarrices ou de absurdos no São Paulo, ou diretoria, ou o seu Raí, gente, Fluminense, você quer o Hudson, paga o salário dele, tá aqui, amigo, quer leva, não quer não leva. É assim que tem que funcionar. Hudson, você não quer jogar, encosta o cara. Você não tá pagando o salário pro cara não jogar? Pro cara atrapalhar, ficar sentado lá no banco, aquela má vontade, aquele gol sofrido contra o Ceará no último minuto, mais de último minuto, já tinha passado do tempo, em que ele poderia não ter deixado bater aquela falta. Isso mostra o quanto o cara está concentrado, né, e interessado em defender a camisa do São Paulo. Portanto, o São Paulo tem que definitivamente terminar com essas histórias aí de pagar salário para reforçar adversário. Né? Se o Fluminense não tem dinheiro, é problema do Fluminense. O São Paulo também não tem. E ninguém livra a cara do São Paulo na hora que o São Paulo precisa. Para que nós vamos livrar a cara dos outros? Para que nós vamos reforçar os outros então? Então paga para o cara ficar lá sem fazer nada. Mas é sem fazer nada, vai treinar em Cotia. Não é ficar no banco de reserva sentado lá fazendo panelinha. Né? Outro caso também é o caso do Jean, a tal da justa causa aí que o São Paulo está tentando juridicamente dar no Jean, por força daqueles problemas pessoais todos lá. O Jean não joga mais no São Paulo, o Jean não se apresenta no São Paulo, o Jean não vai treinar nem separado mais do São Paulo, o Jean não faz parte mais do elenco do São Paulo, se é que um dia fez. Essa é a questão. Se é que um dia fez. Tem uma história aí de 8 milhões, seriam 10 milhões, de acordo com o desempenho, aquele blá 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 todo, ou seja, o São Paulo rasgou milhões aí de novo, né? Com um outro jogador que vai para aquela lista interminável, né, de jogadores que não produziram absolutamente nada no São Paulo, que tiveram uma chance gigante no São Paulo, né, que ganharam dinheiro do São Paulo e vão embora dando risada do que acontece com a gente no São Paulo Futebol Clube. Outra coisa também que eu li essa semana e que me deixou bastante preocupado, e cara, aí você vai fazer o quê? Você começa a ver o show de horror, você começa a comentar o show de horror. Eu queria estar comentando contratação, queria estar comentando a alegria do retorno dos jogadores, queria estar comentando a possibilidade gigante que o São Paulo tem, né, de fazer uma grande Libertadores de América. Eu queria estar ali conversando sobre tudo isso. Eu não queria estar falando da fila do Campeonato Paulista, não é? Agora, quando eu leio, por exemplo, que o São Paulo prioriza, atenção, a palavra usada foi essa, São Paulo prioriza diminuir lesões,
Foi o que eu falei agora há pouco. Isso mostra o tamanho que esses caras fizeram com que o São Paulo chegasse nesse momento. O tamanho diminuto, o tamanho pequeno. Priorizar. A história no São Paulo, o Raí tinha que chegar no São Paulo e falar o seguinte, gente, a prioridade aqui é ganhar título. Não me importa se os últimos anos foram sofríveis, inclusive por minha culpa. Né, Raí? O meia culpa. Mas a prioridade do São Paulo é ganhar título sempre. A prioridade do São Paulo não é diminuir lesão. Diminuir lesão deve ser a prioridade do departamento físico, de preparo físico, do departamento médico. É prioridade deles, não é do São Paulo. Então assim, às vezes o pessoal pega no meu pé, Rony, você falou por causa de 2 dias que atrasou, que adiou. Gente, não é a quantidade que eu estou falando. A palavra, a mesma coisa aqui, a palavra priorizar é muito forte. O São Paulo, a entidade São Paulo Futebol Clube, não pode ter como prioridade em 2020 diminuir lesão. Isso é uma vergonha, né? Isso é um apequenamento, isso é uma diminuição do tamanho do São Paulo. Claro, faz parte desse processo aí de destruir o São Paulo, né? Promovido pelo seu Leco. Claro que faz parte. Só que a gente não pode concordar com isso. Eu quando leio um negócio desse, meu amigo, é que nem você jogar um tijolo na minha orelha. Né? É botar um porco-espinho aqui na minha orelha. Porque, pelo amor de Deus, a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Porque o jogador, aquele fralda cheia lá, que não tá nem aí pro São Paulo, que liga pedindo para adiar as férias, que reclama porque o voo não é fretado. Esses jogadores aí que o São Paulo tem, que tem gente que defende. Tem gente que fala, coitado, né? Esse cara que diz que tá cansado, o São Paulo fez 60 partidas no ano, o cara tá cansado. Então, assim, esses jogadores, quando escutam isso, eles falam, pera um pouquinho, a prioridade não é ganhar título no São Paulo. A prioridade não é ganhar título. A prioridade é eu não me machucar. Gente, cabeça de jogador, vocês sabem como é que funciona, né? E aí, quando você vai ver o relatório do departamento médico, você descobre que o São Paulo teve 48 problemas no ano. Vocês devem ter visto aquele bonequinho com os problemas que os jogadores tiveram. 48 problemas com os jogadores no ano 2019. E aí você vê, cara, que 21 problemas são na coxa e 13 são nos joelhos. Ou seja, 34 dos 48 é coxa e joelho. Gente, eu não sou médico. Daqui a pouco alguém vai botar aí no comentário. O Rony entende de medicina, entende de educação física. Gente, não percam tempo de colocar isso. Eu adoro os comentários de vocês. Mas não precisa tirar sarro. Eu não sou especialista de nada. Só que eu não sou burro. Eu não sou ignorante. Não é? Quando eu leio uma coisa dessa, eu já... Espera um pouquinho. Como é que alguém não consegue trabalhar em conjunto o departamento de preparo físico e o departamento médico se juntarem para poder, de alguma maneira, conversarem a respeito de coxa e joelho? É o mínimo que eles teriam que estar fazendo. Portanto, prioridade no São Paulo, a prioridade gigante, é ganhar título. Sempre foi isso e sempre vai ser isso. Viu, seu Raí? Não, mas nós não falamos isso daí. Vocês falaram o que então para a imprensa? O que vocês falaram? A imprensa colocou, pede para a imprensa retratar. Raí chama a imprensa e pede para a imprensa retratar. Vamos começar a brigar. Entendeu? Se vocês estão fazendo tudo certinho, a imprensa que está errando, porque ali se merecem, né? De alguma maneira. Porra, vamos pegar pesado com os caras e não permitir que aconteça um negócio desse. Realmente é um absurdo. Pois bem, 8 de janeiro, o São Paulo se apresenta, né? Representação do elenco. A gente gostaria muito, cara, que a gente pudesse resolver os nossos problemas internamente, né? Que os problemas do São Paulo não saíssem dali de dentro do grupo e fossem para a mídia aos montes. Todos esses problemas, ora página policial, ora página de fofoca, ora página de não sei o que lá, menos de futebol. A gente gostaria muito disso, né? A gente gostaria muito que o clima lá dentro do São Paulo fosse de superação e fosse com o foco em títulos. A gente gostaria muito de ver isso, né? O torcedor são paulino ia se sentir amparado diante de tantos desdenho e de tanta má vontade que ele tem assistindo, né? A gente gostaria muito de ver um momento diferente na vida do São Paulo. E a gente espera ainda que uma luz acenda na cabeça desses seres
seja da comissão técnica, seja da diretoria de futebol, seja do elenco do São Paulo, para que todos se promovessem e se juntassem em busca de um grande título, em busca de um grande ano de 2020. Entenderam? Se vocês mostrarem isso pra gente, vocês podem ter certeza que a torcida do São Paulo vai estar do lado de vocês. Agora, se vocês ficarem esperando da gente a vontade que vocês não têm, aí sim, aí o bicho vai pegar, né? Porque aqui a instituição está acima de tudo, não tem jogador que está acima disso, não tem diretor que está acima disso, não tem presidente que está acima disso, né? Que são pessoas que fizeram do São Paulo o seu quintal. O São Paulo é de todos nós. O São Paulo é meu, o São Paulo é seu, meu amigo raizeiro aí que está nos assistindo. O São Paulo é torcedor, o São Paulo é do torcedor, o São Paulo é da sua coletividade, o São Paulo é da sua história e da sua glória. Portanto, senhores que usurpam do São Paulo, mudem a cabeça a tempo de fazer de 2020 um ano ainda vencedor, um ano de vitórias. Legal, pessoal? Muito obrigado aí pelos compartilhamentos e comentários. Quem não se inscreveu, por gentileza, se inscreva, convide o amigo para conhecer o canal e nós vamos falando um pouquinho mais do São Paulo nessa semana, né? Para poder, se tudo permitir, né? Falar algumas coisas positivas da vida do nosso tricolor. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço e avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube, Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, um abraço.